Olá, eu sou a professora Lázara Alzira e hoje nós vamos falar sobre a educação brasileira contemporânea, desafios do ensino básico, de Moacir Gadotti. Os historiadores costumavam dividir em 3 períodos distintos a história da educação brasileira. O primeiro desses períodos vai do descobrimento até 1930, período em que predominou a educação tradicional centrada no adulto e na autoridade do educador, marcadamente religiosa e com ensino privado. O ensino público predominava as ideias liberais na educação com o surgimento da escola nova, centrada na criação e nos métodos renovados por oposição à educação tradicional. Então, no segundo período, dividido entre 1930 e 1964, depois de uma fase de confronto entre o ensino privado e o ensino público, ok? No terceiro ponto, nós temos o período pós-64, iniciado por uma longa fase de educação autoritária dos governos militares, em que predomina o tecnicismo educacional. Depois de 85, tem início uma transição que dura até hoje, revelando o enorme atraso em que o país se encontra em matéria de educação para todos. Então, após 64, quando esses governos militares trabalham com a educação tecnicista, essa educação era a um estilo, o professor fala, o professor enche o quadro, mas não há questionamentos, os alunos não podem questionar, tá? Mas como é que o professor faz isso? Isso de uma maneira muito cautelosa que era feito, que o aluno ele não percebia. Quando eu digo que o aluno não percebia, é porque o aluno da educação básica ainda estava em formação e não tinha acesso, era um período de silêncio. Então, nem os pais podiam comentar isso em casa, né, que estava se vivendo uma ditadura. As crianças não entendiam muito, sabiam que estava acontecendo alguma coisa, mas era uma fase do silêncio. Então, depois de 85, tem início uma pequena transição que dura até hoje. Esta pequena transição, pós-85, começa uma abertura. Os alunos, os estudantes, eles começam a perceber que deveria se fazer questionamentos sobre algumas questões e começam bem devagar, porque, como vem de uma geração de silêncio, então ele ainda não sabe se já pode falar ou não. Então tem ainda aquele receio, aquele medo. Mas mesmo com medo, ele quer primeiro entender o porquê, tá? Porque antes eles tinham que ouvir as coisas e simplesmente aceitar. Agora não. Agora ele quer saber o porquê. Preciso fazer silêncio? Não posso questionar? Por quê? Tá? Então, com isso, nós começamos a ter uma imagem diferente do estudante. Então, no período populista de 1930 a 64, o Estado era permeável a certas reivindicações da população por conta dos compromissos eleitorais do sistema de representação. Então, começa aí a ter uma nova abertura. A partir desta nova abertura, até as eleições passam a ser trabalhadas em um formato diferente, tá? Então, as pessoas, os candidatos, eles precisavam de convencer as pessoas de que era bom votar neles. E aí, eles começavam com propostas, tá? Com compromissos, e esses compromissos também eram cobrados, ok? Então, já no período pós-64, foi marcado pelo distanciamento
entre Estado e sociedade, com o fim das eleições, o fechamento do Congresso Nacional, não favorecendo o desenvolvimento educacional. A partir de 1985, com a democratização do país, esperava-se maior avanço na solução do atraso educacional, mas isso não ocorreu, tá? Então, veja só, a democratização trouxe uma grande esperança com os avanços, né, na educação, mas infelizmente isso não ocorreu, e se nós pensarmos bem, até hoje nós temos grande dificuldade, tá? Dinheiros da educação sempre são passíveis de desvios, não é? Então, tem um outro lugar que precisa mais e mais, e a educação vai sempre ficando a desejar. Por quê? Porque o professor, né? O professor é aquele cidadão que trabalha com amor. E, aproveitando disso, aqueles que nos governam aproveitam da boa-fé deste professor, que gosta do que faz e acaba não investindo no seu trabalho. Então, a Constituinte, convocada no ano seguinte e instalada em 1987, conseguiu reunir a contribuição da maioria dos setores organizados na sociedade, quer setores públicos, quer setores privados, para debaterem os problemas educacionais e encaminharem os princípios básicos de um novo plano de educação para o país que pudesse pôr fim ao analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. Bom, então chegou-se a um ponto que percebe-se que ter analfabeto no país não era nada agradável. O país começa a ser visto lá fora como um país que não cresce, não é? Um país que não tem educação, ele realmente não cresce. Então, o analfabetismo começa a ser um problema. Bom, como é que as pessoas vão tentar resolver esse problema, ao invés de solucionar de fato os problemas, eles começam a criar mecanismos que enganam as pessoas. Então, vão surgir aí alguns programas com, por exemplo, um que vem à minha memória neste momento, o Mobral, né? O Mobral, ele era feito para pessoas, para adultos fora da idade escolar, mas que não tinham passado por uma escola, por diversos fatores, não é? E aí, a partir daquele momento que ele entra na escola para este curso Mobral, ele era alfabetizado. Mas, na verdade, era uma alfabetização muito aquém. Na verdade, o que eles queriam? Fazer com que essa pessoa aprendesse a assinar o seu nome e, a partir da sua assinatura, se transformava em um cidadão podendo votar, tá? Claro que podendo votar, para quem que eles iriam dirigir o seu voto, tá? Então, infelizmente, nós tivemos muito disso. E esse não foi o único curso que nós tivemos, não, vários outros também, como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, né? A educação de jovens e adultos, num primeiro momento, ela veio para acelerar, tá? A vida acadêmica daqueles que não tiveram condição de entrar na escola no momento certo. Só que depois, né, posteriormente, ela passa a ser vista pelo próprio jovem como uma forma de chegar lá na frente, chegar ao resultado de uma maneira mais rápida. Não se pensava, e até hoje, infelizmente, ainda é assim, não se pensa muito que não adianta você correr, o importante é você aprender, tá? Então, quanto mais se corre, como dizia o poeta, o apressado come cru, tá?
E quando você faz a coisa no tempo certo, mesmo que a sua idade já esteja mais avançada, mas quando você faz no tempo certo, quando você estuda, quando você se delicia ao pegar os seus livros, ao consultar o seu professor, ao debater, ao não fugir dos debates, porque quanto mais você estuda, menos direito você tem de ficar calado, tá? Você precisa se envolver de fato nas decisões, ok? Então, tudo isso aí vai fazendo com que o ser humano vai crescendo, vai mudando a sua mentalidade, ok? Bom, Constituição promulgada dia 5 de outubro de 1888, mas ainda não foram traduzidos na prática. A nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases, em tramitação no Congresso desde 1989, deverá complementar os princípios estabelecidos na Constituição de 1988, ok? Bom, temos então alguns marcos da história da educação brasileira. Em 1549, lá atrás, ainda bem perto do confronto com os portugueses, não é? Os primeiros que vieram para cá e que se envolveram com a educação foram os jesuítas, ordem religiosa católica, chamada de Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Portanto, meus caros, o patrono, o santo protetor dos estudantes é Santo Inácio de Loyola, tá? Se alguém está rezando para o santo errado aí, se cuida. Bom, chegaram no Brasil e permaneceram até 1759. Todo esse tempo, né, eles se preocuparam com a educação. Claro que num primeiro momento, essa preocupação com a educação, na verdade, ela veio aliada à catequese. Então, era necessário que se catequizasse aqueles que aqui foram encontrados. Por quê? Para que eles se tornassem pessoas mais calmas, mais sensatas, mais dóceis e, com isso, com certeza, mais fáceis de serem dominados. Só que é uma faca de dois legumes, não é? Porque quanto mais se estuda, mais você percebe quais são os seus direitos, tá? E aí, a partir deste momento, a coisa começa a não ficar muito boa para os portugueses. Tanto é que mais na frente nós chegamos aí à independência. Então, comandando a educação brasileira, baseados nos métodos e conteúdos da Ratio Studiorum, tá? Então, inspirada na escola escolástica. Então, nós tínhamos aí o estudo, não é? Voltado para o propedêutico, para aquilo com que o aluno realmente precisa, o conteúdo, o aprender, ok? Então, a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo da invasão napoleônica, a preocupação educacional da monarquia portuguesa restringisse a formação das elites governantes e dos quadros militares. Então, num primeiro momento, a grande preocupação é que esses que aqui serviam à família real tivessem ali os seus estudos, tá? Então, as principais medidas tomadas pelo governo nessa época foram a criação de curso de cirurgia e anatomia. Então, uma grande preocupação, nós somos os primeiros, né, nessa criação do curso de cirurgia e anatomia. Por quê? Porque dentro da família real havia um dos membros, tá, da família que
tinha necessidades especiais. Então, a partir dessas necessidades especiais, na própria família surgiram também pessoas que fizeram estudos a partir disso, se tornando médicos, e aí, quando vieram para o Brasil, trouxeram para nós, não é? Maneiras de se lidar com essas doenças. Por exemplo, as crianças especiais, naquele momento que vieram com eles, tinham cegos, tá? E tinham também pessoas com síndromes diversas. E aí, com essa criação aí, não só da cirurgia, mas também de alguns outros cursos, como em 1908 a criação da Academia Real da Marinha, 1808 também a criação da Biblioteca Pública, era extremamente interessante que se tivessem bons livros, tá? Porque pensando nos brasileiros? Não, pensando neles que vieram para cá. Então, algumas coisas, como a biblioteca pública, o jardim, né? O Parque Imperial, tudo isso era feito pensando no seu bem-estar. Então, a criação também de cursos técnicos de ensino de artes, com a contratação de artistas franceses para as mulheres da corte, ok? Bom, então, mesmo que pensando neles, nós acabávamos levando os respingos e acabou ficando para nós pós a independência. Pela Constituição do Império, decretada em 1824, competia assembleias legislativas das províncias, hoje são estados, o direito de legislar sobre a instrução pública. Então, apesar da Constituição do Império defender o princípio da instrução primária gratuita para todos os cidadãos, o ensino fundamental permaneceu no completo abandono, de tal forma que, no final do Império, o país tinha cerca de 14 milhões de habitantes, dos quais 85% eram analfabetos. Então, como vocês confirmam aí, a primeira preocupação, né, da família real era especificamente com os portugueses que aqui se instalaram. Não se preocupavam de forma nenhuma com as pessoas que aqui viviam, que aqui moravam, que aqui os nativos da nossa terra. Então, o país tomou conhecimento do atraso educacional com os pareceres do jurista Rui Barbosa em 1822, comparando o nosso desempenho com o dos países da Europa e da América do Norte. Bom, outra coisa errada que fizeram, comparar a nossa educação com a Europa e com a América do Norte. Europa, então, nem se fala. Quando nós estávamos nascendo, a Europa já estava em 1500 anos, né? E a América do Norte também, que passou por uma independência muito antes de nós. A Primeira República de 1889 a 1930 foi o período no qual colocou-se em questão o modelo educacional herdado do Império. E em 1890, o governo provisório republicano criou o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, inspirado nas ideias positivistas de Augusto Comte, defendidas por Benjamin Constant. Mais 2 anos depois, esse ministério foi extinto, passando os assuntos educacionais para o Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Vejam só onde é que foi parar a nossa educação, mantido pelo Ministério da Justiça e dos Negócios Exteriores. Como vocês podem ver, a educação vai sendo sempre colocada de lado. A Constituição Republicana de 1891 instituiu a laicidade do ensino ministrado nos estabelecimentos públicos. Então, o ensino que no início era um ensino católico, até porque vocês perceberam, quase 200 anos ali, ele foi
trabalhado especificamente pelos jesuítas, portanto, um ensino católico. Então, agora, em 1891, a laicidade desse ensino. Esse período é também marcado por numerosas reformas educacionais que procuravam estabelecer a estrutura e o funcionamento do ensino básico e superior. Então, vejam só, de 1500 a 1890, tá? É que começam aí uma reforma de fato educacional. Primeira reforma, Benjamin Constant, 1890, a reforma Epitácio Pessoa, em 1901, a reforma Rivadavia Correia, em 1911, a reforma Carlos Maximiliano, em 1915, a reforma João Luiz Salves, em 1925, e os estados também realizavam várias reformas, destacando-se a de Sampaio Dória, em São Paulo, 1920, a de Lourenço Filho, no Ceará, em 1923, a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925, a de Francisco Campos, em Minas Gerais, em 1927, e a de Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, em 1928. Bom, como vocês podem perceber, e pela familiaridade do nome que nós sempre vemos, né? A reforma Anísio Teixeira é a que mais veio olhar de fato para o estudante e fazer uma grande diferença aí nos nossos estudos. Bom, nós ficamos por aqui. Eu espero que tenha ajudado, tá? E até mais.